Muito bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui nesta sessão sobre as carreiras nas instituições europeias. É uma iniciativa que é conjunta com outros parceiros nossos que decidimos que seria importante, e porque já o ano passado o fizemos, explicar um pouco quais são os procedimentos enfim, os candidatos que queiram ter esta oportunidade nas instituições europeias devem ter em atenção, como é que se pode, enfim, preparar melhor para uma boa candidatura e, obviamente, temos aqui conosco a pessoa que efetivamente nos pode dar essas dicas de uma forma rigorosa, de uma forma que vocês possam, enfim, ter mais sucesso nas vossas candidaturas. Deixem-me só explicar que esta sessão de carreiras nas instituições europeias é então uma organização das várias entidades, vários parceiros, como eu referi, que são os gabinetes Europe Direct, do Alentejo e do Algarve, assim como os centros de documentação europeia, também do Alentejo e Algarve. Como somos vários e infelizmente não vamos poder passar a palavra a todos, eu gostaria de os mencionar um a um porque é muito importante esta parceria que fez com que esta informação deste webinar chegasse a um maior número de pessoas. E são eles então, nós, o Europe Direct do Alto Alentejo, que está sediado no Politécnico de Porto Alegre. Depois temos o Europe Direct Alentejo Central e Litoral, que pertence ou está sediado na ADRAL, a Agência para o Desenvolvimento Regional do Alentejo, em Évora. Temos o Europe Direct Baixo Alentejo, que está sediado na ADPM, a Associação de Defesa do Património de Mértola. Temos também o Europe Direct do Algarve, que está sediado na CCDR Algarve, portanto, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, e temos os Centros de Documentação Europeia da Universidade de Évora e o Centro de Documentação Europeia da Universidade do Algarve. Só para explicar, quem nunca ouviu falar destes Centros Europe Direct ou Centros de Documentação Europeia, muito resumidamente, portanto, fazem ambos parte de uma rede de centros de informação da Comissão Europeia, estamos alojados nestas entidades depois locais, mas fazemos parte de uma rede que tem diversos centros em toda a Europa e também em Portugal. E o objetivo, com pequenas diferenças entre os centros da Europe Direct, que têm um papel de ter um espaço de apoio ao cidadão, de informação sobre questões europeias, organização de eventos, etc. E temos os centros de documentação europeia, que estão sediados geralmente nas universidades, portanto, estão mais dirigidos ao mundo académico, mas também não só, hoje em dia, são cada vez mais transversais a outras comunidades e, portanto, que também têm aí um acervo comunitário e dão apoio à investigação e a quem procura, faz pesquisas sobre a União Europeia. E o nosso objetivo fundamental e que é comum é trazer para os cidadãos informação que seja importante para, enfim, os seus objetivos, as suas necessidades, e, neste caso, decidimos em conjunto fazer esta sessão, para o qual contamos, obviamente, com o apoio da Comissão Europeia, que eu muito agradeço, a representação em Portugal, e que, através da Comissão Europeia, chegámos então aqui ao nosso orador, Luís Loureiro de Amorim, e eu vou-lhe dar a oportunidade de se apresentar melhor, mas que posso só adiantar que trabalha no Serviço Europeu de Seleção de Pessoal, o chamado EPSO, que é quem gere, mais ou menos, o Luís depois explicará melhor, as candidaturas, portanto, os concursos para as instituições europeias. Questões práticas, portanto, nós temos aqui em baixo, como veem, temos estado aqui nos comentários
todos a comunicar, a interagir uns com os outros, mas eu vou-vos pedir o seguinte: vamos deixar a parte, esta janelinha dos comentários, para coisas mais triviais, alguma questão mais trivial, as questões relativamente aqui à sessão, portanto, perguntas que queiram colocar ao Luís, vão colocá-las neste aí em baixo, no vosso ecrã, tem aí o Q&A. Coloquem aí as questões para nós conseguirmos visualizá-las de uma forma mais clara, porque os comentários vão subindo, subindo, subindo e nós perdemos. E, portanto, podem colocar aí as vossas questões e se alguém efetivamente depois quiser comunicar, falar, mesmo com vídeo ou sem vídeo, também tem a opção de levantar a mão e eu passo a palavra para essa pessoa. Mas, portanto, vamos fazer assim. O Luís vai apresentar e ele explicará como é que quer interagir convosco. Portanto, se perguntas para o final, se perguntas durante a sessão e ele vai respondendo. Luís, eu passo-lhe a palavra e pronto, e já vai explicando como é que quer que decorra e espero que todos tenham uma boa sessão e que consigam daqui tirar boas dicas para uma boa candidatura. Luís. Ok, obrigado. Olá, bom dia. Espero que toda a gente me ouça bem e claramente. O meu nome, como já foi dito, é Luís Loureiro de Amorim. Eu sou o chefe no European Personnel Selection Office, conhecido por EPSO, da divulgação e das relações externas. Digo divulgação porque, sinceramente, até hoje, e já cá estou há 3 anos, não sei muito bem como traduzir a palavra outreach em inglês, que acho descrever bastante bem aquilo que nós fazemos no meu departamento, que é exatamente dirigirmos-nos aos outros para podermos comunicar e informar sobre as diferentes avenidas que existem disponíveis para se poder vir trabalhar para as instituições europeias, para o serviço público europeu. De maneira que, se alguém no chat quiser partilhar comigo uma tradução em português da palavra outreach em inglês, é com muito gosto que eu tomo nota, porque é algo com que ainda me debato passados 3 anos neste trabalho. O European Personnel Selection Office é uma entidade interinstitucional que faz de facto a seleção para as instituições europeias de pessoal, como é óbvio, e tem mais ou menos 120 funcionários no ativo que se dedicam a várias tarefas, nomeadamente à organização, preparação dos chamados concursos para funcionários permanentes das instituições europeias, mas também dos procedimentos de seleção para o chamado CAST, o Contract Agent Selection Tool, que permite a muita gente. De facto, é um instrumento de seleção bastante importante que permite a muita gente vir trabalhar para o Serviço Público Europeu através de contratos temporários de um máximo de 6 anos, um processo de seleção bastante mais simples, simplificado do que o concurso, do que o chamado concurso para funcionários permanentes, e que nos ocupa também bastante, uma vez que nós organizamos esse processo de seleção ou esses procedimentos de seleção todos os meses. E, como devem calcular, como trabalhamos com 27 Estados-membros, temos sempre uma população de candidatos nos milhares. O que é natural, uma vez que se trata da população dos 27 Estados-membros. Também prestamos a quem estiver interessado, e eu vou falar hoje sobre isso, informação sobre outras possibilidades de emprego que estão disponíveis no nosso site, que eu vou partilhar enquanto estiver a falar convosco, para que tenham depois a possibilidade, mais tarde, aqueles que ainda não o conhecem, de ir pela própria mão ver a informação que rapidamente partilharei esta manhã convosco.
E também prestamos informações sobre as diferentes oportunidades de estágios que existem nas instituições. Aliás, eu vi muito rapidamente no chat, na conversa, que há muitos ainda a estudar, muitos daqueles que me ouvem estão ainda a estudar, a terminar os seus estudos, ou de bacharelato ou de mestrado, e portanto imagino que para esta população em particular seja muito importante falar também sobre as oportunidades de estágio. Ora bem, eu já trabalho para a União Europeia há mais de 23 anos, mas, como já vos disse, estou neste emprego há 3 anos e a minha carreira fez-se quase toda no Conselho da União Europeia antes de vir para a Comissão Europeia para ser responsável deste serviço. De maneira que ainda me considero, sobretudo, uma pessoa do Conselho, até porque a entidade para a qual eu trabalho, sendo interinstitucional, não é propriamente a Comissão Europeia enquanto tal, ainda que eu seja funcionário da Comissão Europeia, porque eu, na verdade, tenho o privilégio de trabalhar para toda a gente, trabalhar para o Parlamento, para a Comissão, para o Conselho, para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, o Serviço Europeu de Ação Externa e por aí fora. Não referi todos porque seria muito difícil com o pouco tempo que temos, mas de facto é um trabalho que me agrada bastante porque acabo por ter a possibilidade de trabalhar realmente para a União Europeia, para todo o ecossistema e não apenas para uma instituição, um organismo em particular. Vou agora partilhar o meu ecrã, isto vai levar alguns segundos e depois vou-vos pedir para me confirmarem que estão a ver o site do EPSO. Sim, sim. Sim? Ótimo. Ora bem, para quem não conhece, este é o site do European Personnel Selection Office que eu vos convido vivamente a consultar. Eu, obviamente, procuro saber o que se passa, por exemplo, nas redes sociais, as conversas à volta dos concursos e dos processos de seleção que nós organizamos a nível do Serviço Público Europeu e noto, com pesar, devo dizer, que há muita desinformação, que há muitos rumores e que há muita gente ainda que não faz o que para mim seria evidente, que é vir ao nosso site confirmar se as informações que circulam nas redes sociais são de facto verdadeiras ou eu diria até corretas e por isso vos queria convidar vivamente a frequentarem com regularidade o nosso site, porque nós publicamos aqui muita informação importante que merece a vossa atenção se estão realmente interessados numa candidatura para virem trabalhar mais tarde para o Serviço Público Europeu. Eu vou falar, para começar, nos chamados concursos, digamos, avenidas mais frequentes para quem quer trabalhar como funcionário público nas instituições, como funcionário público permanente nas instituições, e vou utilizar o exemplo do concurso que está aberto agora mesmo e que vai fechar dentro de mais ou menos 45 minutos para candidaturas, que é um concurso para peritos na área dos impostos, Administrators in the Field of Taxation. E, de facto, é a forma mais fácil, penso eu, de ilustrar a forma como nos podemos candidatar a um concurso, desde que, obviamente, tenhamos não só os critérios de elegibilidade, mas também, obviamente, o perfil académico e profissional requeridos para o concurso. Este concurso que estão a ver agora no vosso ecrã é um concurso a que nós chamamos de especialistas, porque estamos à procura, de facto, de pessoas que já têm experiência na área da fiscalidade, que já têm experiência na área dos impostos, para simplificar a linguagem, e, portanto, imagino que haverá alguns de entre vós que terão talvez os requisitos necessários para se poderem candidatar a este concurso e muitos outros não os terão. Mas serve para vos mostrar como é que funciona a candidatura, como é que são estruturados os concursos, uma vez que nós temos um padrão para os concursos que é muito semelhante
entre diferentes perfis. E, portanto, queria mostrar-vos, para ser mais rápido e para ser também mais visual, os passos principais de um concurso para funcionários permanentes do Serviço Público Europeu. O que temos aqui, obviamente, é um esquema, mais uma vez, uma simplificação. É sempre necessário ler a documentação legal, que está publicada no Jornal Oficial da União Europeia para conhecer todas as diferentes medidas que constituem o concurso, mas isto, de facto, para uma primeira apresentação, é bastante útil. Mais uma vez, é necessário verificar se correspondemos ou não aos critérios de elegibilidade. Um dos critérios fundamentais é ter a nacionalidade de um dos 27 Estados-membros da União Europeia. É preciso ter mais de 18 anos para se poder participar, 18 ou mais anos, deveria dizer assim, para se poder participar no concurso. E quando estamos a falar, por exemplo, que é este o caso de um concurso para administradores, que em Portugal corresponderia na função pública aos chamados técnicos superiores, é necessário ter como mínimo um bacharelato, uma licenciatura de 3 anos a nível universitário completa para se poder participar. Mas no caso, por exemplo, deste concurso, que é um concurso para especialistas na área da fiscalidade, é necessário não só ter essa licenciatura, mas também ter experiência profissional relevante. E, portanto, é preciso, de facto, ler com atenção o que é publicado no Jornal Oficial da União Europeia, porque aí são explicados os critérios com bastante detalhe, e há quem não o faça, por isso é que eu insisto bastante neste aspecto. Têm que perdoar a repetição, mas através do meu trabalho, dou-me conta que há muitas pessoas que, infelizmente, não perdem algum do seu tempo a ler com atenção o que está publicado no Jornal Oficial e depois deparam-se com uma exclusão do concurso porque não prestaram a devida atenção aos requisitos formais para poderem participar. Aqui neste caso, o mais importante é ter em conta os testes que são pedidos para se poder, de facto, chegar ao final deste processo de seleção e ser considerado empregável pelas instituições europeias. E, de facto, não será de estranhar, quando vos falo de testes, quando vos falo de seleção, é preciso passar por uma bateria de exames para se chegar então a uma entrevista de emprego que poderá depois resultar numa oferta concreta de emprego junto de uma instituição. Por exemplo, no caso deste concurso, há duas instituições em particular que estão muito interessadas na lista final de candidatos. Essas instituições são a Comissão Europeia e o Conselho da União Europeia. Haverá também outras instituições que poderão estar interessadas, mas estas duas são aquelas que estão, de facto, muito interessadas em poder mais tarde empregar candidatos que tenham passado este concurso e, voltando à questão dos testes, como devem calcular, uma seleção e uma seleção ao nosso nível implica sempre três coisas. Uma capacidade de raciocínio verbal, numérico e abstrato média. E quando eu digo média, digo assim de facto, porque nós não estamos à procura de génios, estamos à procura de pessoas que tenham uma capacidade de raciocínio média, e aliás, estas provas de raciocínio numérico, verbal e abstrato pedem apenas que se obtenha a média necessária para passar, que é em 100 pontos 50, ou em 30, 15, ou em 20, 10, vai depender um bocado da forma como essa classificação vai ser decidida pela nossa equipa de psicólogos, mas é importante que se tenha em conta também a necessidade de uma boa preparação para este tipo de testes, que eu compreendo não serem sempre conhecidos do público em geral. E, portanto, aconselho-vos, por exemplo, a consultarem o nosso site para se familiarizarem com este tipo de testes. E como estou a falar para uma audiência portuguesa,
aconselho-vos também a entrarem em contacto com as autoridades nacionais que poderão disponibilizar formações adaptadas para potenciar a capacidade dos candidatos portugueses a passarem estes testes. E depois, mais tarde, durante as perguntas, eu posso vos mostrar onde é que no nosso site encontram o contacto dessas mesmas autoridades. Isto para os testes de raciocínio. Depois temos os testes de conhecimento, que naturalmente são muito importantes, sobretudo quando se trata de um concurso para especialistas. Esses testes vão variar de acordo com o tema do concurso. Obviamente, as pessoas que se candidatarem a este concurso, que estou a utilizar como ilustração, vão ter que fazer um teste de conhecimento sobre questões de fiscalidade. E essas questões de fiscalidade não serão, obviamente, relacionadas com nem os Estados Unidos, nem a China, nem o México, nem o Brasil. Serão relacionadas com a União Europeia. Portanto, quem se candidata, sabe à partida que lhe vão ser colocadas perguntas, sobretudo no caso de um concurso especialista, sobre questões ligadas à União Europeia na área à qual o concurso se destina. Neste caso, a fiscalidade. Mas se estivéssemos a falar, por exemplo, de um concurso para inspectores nucleares, que é também uma coisa que nós organizamos, obviamente que seria sobre as políticas da União Europeia na área do nuclear. E se estivermos a falar, por exemplo, de um concurso na área da economia, ou se estivermos a falar num concurso na área da gestão de crises da segurança interna e da migração, será também, obviamente, nessas áreas, mas sempre no âmbito da União Europeia, que os candidatos serão confrontados em termos de questões, em termos de teste. E depois temos um teste escrito que vai avaliar as competências de comunicação escrita dos candidatos. Este é um teste que é muito importante. É um teste que vai, na verdade, implicar uma capacidade de escrita não só concisa, clara e bem organizada, mas também que corresponda às expectativas das instituições. E respondo desde já que uma das formas de melhor nos prepararmos para este tipo de teste é seguirmos com alguma regularidade aquilo que é publicado pelas instituições da União Europeia, porque lermos aquilo que vem da fonte original e não só os comentários ou a interpretação que é feita daquilo que é publicado pelas instituições é a melhor forma de nos podermos preparar, de podermos conhecer qual é a terminologia, qual é também a forma que as instituições utilizam para comunicar por escrito, mas este de facto é um teste muito importante, ao qual eu gostava também de chamar, para o qual eu gostava também de chamar a vossa atenção. Em relação ao teste de conhecimento, um reparo também, uma ressalva muito importante, este teste vai ser classificado e, portanto, só os melhores candidatos é que passarão o concurso. Os outros testes é necessário ter a média mínima para passar, que é metade da pontuação, mas no caso do teste de conhecimentos é necessário ter a melhor pontuação possível, porque só os melhores candidatos é que passarão o concurso e poderão depois então ter uma entrevista de emprego que poderá levar, se passarem essa entrevista, como é óbvio, a uma oferta de trabalho concreta. Eu vou voltar atrás e vou também chamar a vossa atenção para o facto de, no nosso site, sempre que um concurso é publicado, e o próximo será publicado no dia 4 de março, para pessoas com um perfil algo particular, mas que é muito típico das instituições europeias, que é o perfil de jurista-linguista, ou seja, pessoas com formação na área do direito, mas com conhecimentos linguísticos bastante bons, porque de facto há nas diferentes instituições, tanto no Conselho da União Europeia, como na Comissão, como no Parlamento Europeu, como no Tribunal de Justiça, colegas que têm este perfil específico, são juristas de formação, mas com conhecimentos linguísticos bastante bons, e são eles que fazem a verificação, a revisão linguística dos textos legislativos, portanto, não são tradutores, são mesmo juristas com uma componente linguística forte que fazem a verificação dos textos legislativos, mas como eu estava a
dizer, nós no dia 4 de março vamos publicar esse outro concurso e no nosso site há sempre uma página como esta, dedicada ao concurso, onde há uma informação sucinta sobre as principais características do mesmo, onde há este diapositivo que vos acabei de mostrar, que explica os principais passos ou etapas do concurso, mas também um tutorial em vídeo que explica de forma sucinta também as principais etapas do concurso. E depois, claro, testemunhos de colegas que já trabalham nas instituições naquela área para, de certa forma, tornar menos abstrato o perfil de que estamos a falar. Eu acho que, para começar, isto é suficiente. Vai haver, de certeza absoluta, perguntas sobre o chamado concurso generalista, que é um concurso aberto a todos os perfis e que tem uma estrutura ligeiramente diferente daquela que vos acabei de mostrar, mas também bastante padronizada, e vou deixar, depois para essa altura, as minhas explicações sobre o concurso generalista que nós estamos a pensar publicar em julho deste ano. Aliás, se quiserem ter uma ideia sobre os concursos que estamos a pensar publicar até outubro de 2025, esta página, Upcoming Selection Procedures, e já gostava de dizer agora muito rapidamente, já sabem provavelmente, porque alguns estarão mesmo agora a ver o nosso site, que podem encontrar toda esta informação também em português, mas não só estou mais habituado a trabalhar com o inglês, como uma vez que estão interessados numa carreira internacional, penso que compreenderão que vale a pena também mostrar-vos estas coisas em inglês, para entrarmos um bocado no espírito da coisa, mas de facto aqui nesta página, Upcoming Selection Procedures, podem encontrar já aquilo que está planeado para publicação até ao mês de outubro deste ano. Vou falar agora rapidamente sobre o CAST, o Contract Agent Selection Tool, que é, como vos disse inicialmente, uma outra avenida que permite também a quem estiver interessado em vir trabalhar para o Serviço Público Europeu vir juntar-se a nós com um contrato que vai até 6 anos no máximo. Este sistema de candidatura é mais simples do que o concurso, mas tem uma particularidade que é muito importante e que não é compreendida pela maior parte das pessoas, uma vez mais porque talvez não leiam a informação devidamente. Nós podemos, a qualquer altura do ano, podemos nos candidatar ao CAST. Eu vou usar a sigla para facilitar, mas para sermos convidados para passar os testes, que são apenas testes de raciocínio, numérico, verbal e abstrato, portanto, não há teste de conhecimento e não há teste de competência escrita. Quem passa aqueles testes fica habilitado a depois passar uma entrevista de emprego que pode resultar numa oferta concreta de emprego. Mas, voltando atrás, para ser convidado para passar esses testes, não basta ter apenas os critérios de elegibilidade. É necessário ser identificado por um serviço como pessoa de interesse. O que é que eu quero dizer com isto? É necessário que a nossa candidatura seja identificada no sistema ou, eventualmente, através de um contacto espontâneo que nós próprios iniciamos com o serviço que nos interessa, que seja identificada como de interesse. Porque é nesse momento que o serviço que pensa recrutar contacta o EPSO, contacta o meu serviço e pede para que nós testemos aquele candidato ou aquela candidata. E isto é algo que, apesar de estar explicado no nosso site e explicado até no documento formal, no manual formal que existe para o CAST, isto é algo que muitas vezes as pessoas não compreendem. E acontece frequentemente escreverem-nos a dizer: estou há um ano na base de dados do CAST e não fui ainda convidado para passar os testes. Ora bem, estar na base de dados é o primeiro passo, nós de facto temos que nos registar numa base de dados, mas se não houver um serviço de recrutamento que nos identifique como tendo um perfil interessante para eles, não vai haver depois um convite para a testagem, e isso é algo que eu queria aproveitar para chamar a atenção, é muito importante.
Aqui, o CAST tem mais uma vez um diapositivo que explica de forma sucinta as principais etapas e, como podem ver aqui, Invitation and Testing by EPSO, mas precedida de uma outra caixa que diz Shortlisted by Recruiting Services. Portanto, se não tiverem este Shortlisted by Recruiting Services, não terão o convite para depois serem testados e, eventualmente, se passarem, serem chamados para uma possível entrevista de emprego que levará a uma oferta concreta de trabalho. A outra avenida de que vos queria falar é também algo que está disponível no nosso site e que não implica a passagem por um concurso ou a passagem necessariamente pelo CAST. Nesta página que têm aqui à vossa frente, Job Vacancies, são publicadas possibilidades de emprego, por exemplo, para contratos temporários na Comissão Europeia. Vou escolher a Comissão, se bem que haja também outras instituições e organismos que o façam, porque a Comissão é, no nosso ecossistema, o principal empregador em termos de dimensão. Certo? Mas não quero de maneira nenhuma excluir a importância das outras instituições, mas como esta é o maior empregador, vou começar com a Comissão. E, por exemplo, nós vemos aqui uma lista que contém oportunidades de emprego para o que nós chamamos, na nossa gíria, temporary staff, para separar de contract staff, que vêm através do CAST. Temos aqui algumas oportunidades de emprego que não requerem a passagem por um concurso ou a passagem por um processo de seleção CAST. E são estas temporary staff em que basta uma carta de motivação e um CV para que se possa chegar a uma entrevista de emprego. Porquê? Porquê estas situações? Isto são postos de trabalho que são formalmente destinados a funcionários permanentes, mas para os quais o serviço em questão não foi capaz de encontrar candidatos com o perfil necessário dentro das instituições. Tem, se quiserem, direito, uma vez que não teve essa possibilidade, tem direito a um processo de recrutamento simplificado, mais rápido, de urgência, e por isso mesmo não é necessário passar por um concurso ou por um processo de seleção CAST para nos candidatarmos a este tipo de empregos. Aconselho-vos também a consultarem frequentemente esta página, porque podem surgir oportunidades de emprego para as quais tenham os requisitos necessários e estas são oportunidades de emprego bastante mais fáceis em termos de procedimento, porque, como já vos disse, basta uma carta de motivação e o CV para poder eventualmente ter uma entrevista de emprego. Aqui também vão encontrar, e isto é uma dica informal que vos dou, também vão encontrar oportunidades de emprego às quais se pode aceder através do CAST. Por exemplo, esta é uma delas, aqui Policy Officer na DG EAC da Comissão Europeia, que lida com educação, juventude, desporto e cultura e que está a pedir um agente contratual de grupo de funções 4, que é o equivalente a um técnico superior. Aliás, estes grupos de função, assim como as diferentes categorias de pessoal nas instituições, isto tudo está explicado no nosso site. Portanto, vão encontrar a explicação no nosso site. De qualquer das formas, o que eu queria dizer é que há pessoas, e fazem-no bem, e esta é a dica informal que vos queria dar, que ao aperceberem-se que há uma vaga para um agente contratual, para contract staff, num serviço da Comissão Europeia, enviam uma candidatura espontânea, apresentando-se como interessados naquela vaga, ainda que não tenham feito ainda o processo de seleção do CAST, e acontece às vezes os serviços
perante aquela candidatura espontânea, darem-se conta que de facto é um perfil muito interessante e contactam-nos diretamente a pedir para que aquela pessoa seja testada. E, portanto, é também algo que eu vos recomendo informalmente a fazer, é verificarem quais são as candidaturas para contract staff que aparecem nesta página e espontaneamente enviarem ao serviço a vossa candidatura, porque podem ser identificados como sendo de interesse e, nesse caso, o serviço vai nos pedir para vos testar e, se passarem o caso daqueles três testes que vos falei, de raciocínio numérico, abstrato e verbal, poderão então ir a uma entrevista de emprego e poder-vos ser oferecida uma possibilidade de emprego com as instituições. E agora vou passar rapidamente aos estágios. Nós temos no nosso site uma página dedicada aos estágios. É importante, não sei se se lembram, eu no início disse que prestamos informações sobre estágios, mas não os organizamos. Disse-vos que o EPSO organiza os concursos para funcionários permanentes, organiza também os processos ou os procedimentos de seleção para o Contract Agent Selection Tool, mas não disse que organizamos as seleções, por exemplo, para temporary staff, temporary agents, aquelas tais que permitem candidaturas espontâneas, e também não vos disse que organizamos os estágios. Prestamos informação sobre essas outras avenidas. E, de facto, aqui nesta página, o que vão encontrar, e por isso mesmo vale a pena que se familiarizem com esta página, é uma espécie de motor de pesquisa que está aqui, que vos permite aprender, sobre as diferentes possibilidades de estágio que existem no nosso ecossistema, no ecossistema do Serviço Público Europeu, e fazer, se quiserem, um mapeamento daquilo que vos interessa antes de começarem as vossas candidaturas específicas, que vão ter que fazer junto da instituição ou do organismo concreto que vos interessa. Portanto, não vão fazer a candidatura através do nosso site, como fazem para os concursos para funcionários permanentes e para os agentes contratuais, para o CAST, vão ter que fazer no site da instituição ou organismo que vos interessa, mas aqui têm uma primeira oportunidade de conhecer quais são as regras de candidatura, quais são por exemplo, também os subsídios de estágio que são fornecidos pelas diferentes instituições, porque todos os nossos estágios são pagos, e, por exemplo, se eu escolher aqui o Tribunal de Justiça, para agradar àqueles, por exemplo, que nos estejam a ouvir e que tenham formação jurídica, o que vão encontrar é isto. É uma pequena descrição do programa de estágios do Tribunal de Justiça, como vos disse, com informações práticas sobre o subsídio de estágio, a duração do estágio, as datas de início e depois, obviamente, o site do Tribunal de Justiça que vos levará à página onde poderão fazer a vossa candidatura e, obviamente, aprender também mais sobre os diferentes requisitos formais do programa junto do Tribunal de Justiça. De maneira que isto é um bom começo, esta página, porque vos vai permitir começar a mapear diferentes possibilidades. São 10h42 em Portugal. Eu vou terminar aqui e fico à espera das vossas perguntas para poder esclarecer ou adicionar informação que não tive tempo de apresentar agora. Muito obrigado, Luís. Excelente apresentação, como sempre. Temos aqui pessoas a perguntar se depois a gravação vai ficar disponível para poderem rever e até também poderem partilhar com outras pessoas que não puderam estar presentes. E sim, a gravação vai ficar disponível nas nossas redes sociais dos vários parceiros. Alguma questão, como receberam o nosso link, têm o nosso e-mail, podem nos perguntar a nós se não encontrarem essa gravação, que não garanto amanhã, mas assim que nós conseguirmos fazer a edição, portanto, tirar os cortes necessários do início, por exemplo, elas ficarão disponíveis. Eu passava agora aqui aos nossos colegas, o Ricardo do Europe Direct do Baixo Alentejo e também a Adriana
do Europe Direct do Alentejo Central e Litoral, que estão aqui na co-organização e que nos vão dar aqui apoio a ler as questões, que são muitas, estou a ver que sim. Vamos ver se conseguimos dar resposta a todas. Portanto, Ricardo. Bem, bom dia a todos. O meu nome é Ricardo Cataluna, sou gestor do Europairec Baixo Alentejo. Muito obrigado pela vossa presença e pela vossa participação e também, obviamente, pelas questões que nos foram colocando aqui na parte do Q&A. Eu começava então com a questão colocada a Carlos Luís pelo João Almeida e ele pergunta, tendo em conta a era digital que vivemos, existe algum employer pool de candidatos ou temos de candidatar individualmente a cada um? Bom, isso vai depender da avenida escolhida, não é? Se estivermos a falar, por exemplo, de uma candidatura feita sem passar por um processo de seleção, como aquela de que vos falei há pouco para temporary staff, ou temporary agent, que é outra expressão que nós utilizamos no nosso sistema, vai ser necessário candidatar-se especificamente àquela instituição. Eu penso que talvez a pergunta tenha a ver com o facto de pensar que poderia haver uma espécie de base de dados com os perfis de toda a gente interessada em trabalhar para o Serviço Público Europeu e depois as instituições iriam elas individualmente escolher os candidatos que mais lhes interessam. Não, não funciona de facto assim. Temos que nos candidatar a um concurso específico, para um perfil específico, e depois aí, de facto, uma vez passado o concurso, há uma base de dados comum que as instituições vão utilizar para recrutar. Por exemplo, no caso que eu utilizei como ilustração de peritos na área da fiscalidade, as instituições mais interessadas, neste caso o Conselho da União Europeia e o Parlamento, e a Comissão Europeia, o que é que vão fazer quando o concurso acabar, quando tivermos os resultados do concurso? Vão àquela base de dados que nós chamamos uma lista de reserva, em que estão de facto todos os candidatos e vão depois elas escolher os perfis que lhes interessam mais. Se bem que haja também muitos candidatos que chegam à lista de reserva, e é algo que eu aconselho vivamente a quem tiver passado um concurso a fazer, e entram em contacto direto com os serviços nas instituições e lhes dizem: eu passei o concurso, estou disponível, posso ser contratado, gostava muito de trabalhar no vosso serviço, e há de facto quem consiga uma entrevista de emprego. Assim, sendo essa uma das formas que nós aconselhamos os candidatos que estão numa lista de reserva do concurso a utilizarem para poderem ser mais visíveis no sistema. Mas são as instituições que vão buscar a essa lista. Portanto, não há uma base de dados geral a que as instituições vão buscar depois candidatos. Não. Bem, muito obrigado, Luís. Passamos aqui então à segunda questão, colocada por um anónimo, que agradece a ação e pergunta: a EPSA usa agora a plataforma Testly para os testes? Esta plataforma é bastante rudimentar e tem bastantes problemas. Uhum. Poderia, por favor, dizer-nos por que não voltamos a fazer os testes em centros em várias cidades da Europa ou por que não escolhem uma melhor plataforma? Já agora, nem todos temos computadores pessoais recentes, coisa que é necessária para usar o Testly. Certo. Ora bem, em relação à escolha que foi feita pelas instituições para trabalhar apenas online, essa é uma escolha estratégica das instituições da União Europeia que tem, eu diria, duas razões fundamentais por detrás. A primeira tem a ver com a acessibilidade. Talvez não saibam, mas anteriormente era necessário os candidatos avançarem com os custos de deslocamento, de viagem e às vezes também de alojamento para poderem participar nos nossos testes, que eram de facto organizados em centros de testagem, em centros físicos de testagem. E de facto isso colocava obstáculos a algumas pessoas que não tinham disponibilidade financeira, mesmo às vezes quando o centro era no seu próprio país, porque quem vive em Bragança, por exemplo, teria que se deslocar até Lisboa e isso também implica custos, e, portanto, essa é uma questão fundamental e uma das questões que foi apontada por todas as instituições para passarmos a testes online, a da acessibilidade. E depois Uhum. tem a ver também com as questões financeiras.
ou seja, nós, instituições da União Europeia, temos constrangimentos orçamentais muito importantes. A função pública, não só a nível nacional, mas também a nível europeu, está cada vez menos bem financiada e a organização de testes online é mais barata do que a organização de testes em centros físicos. De maneira que eu sou muito direto e sou muito transparente, posso-vos dizer que não há volta atrás. Os testes vão continuar no futuro a ser realizados em linha, não há volta a dar, não vai haver mais centros físicos de testagem. Portanto, esta é uma questão que está encerrada e que não vai ser reaberta pelas instituições. A não ser que de repente os Estados-membros decidam fazer chover dinheiro para que o Serviço Público Europeu possa gastar o dobro do que gasta atualmente com as questões de seleção. Estes são constrangimentos a que estamos todos sujeitos. Outra coisa, em relação aos computadores, de facto, há requisitos técnicos específicos para a plataforma da empresa que fornece este serviço ao EPSO. Aquilo que eu posso dizer é que a empresa atual é uma empresa que foi, obviamente, selecionada de forma rigorosa, através de um procedimento de mercado público que, como devem calcular, é não só bastante rigoroso, mas também bastante. Sim, bastante legalista, bastante legalista. Nós estamos, neste momento, a na parte final, a finalizar um outro processo de mercado público que nos permitirá, espero eu, encontrar uma empresa de maior dimensão que tenha uma plataforma que responda a todas as nossas necessidades, mas de momento, ou seja, tomei nota do comentário que foi feito, que a plataforma é rudimentar, mas de momento é a plataforma que nós temos e gostaria também de dizer que temos recebido queixas apenas de 1 a 2% dos candidatos. Há de facto pessoas que têm tido dificuldades técnicas, mas nos milhares de candidatos, porque nós lidamos com cerca de 40 mil candidatos por ano, nos milhares de candidatos que participam nos nossos processos de seleção, a percentagem de queixas devido a problemas técnicos com esta plataforma ronda 1,7%. De maneira que é preciso também contextualizar as coisas. Muito bem, muito obrigado, Luís. Então agora passava a palavra à minha colega Adriana para apresentar mais duas questões. Adriana. Antes de mais, bom dia a todos. O meu nome é Adriana Marques, faço parte do Europeira Equivalente Central e Litoral e vou avançar aqui com a pergunta da Marina Borges. Para as vagas temporárias também é necessário ser cidadão europeu? É sim, é de facto. Para se trabalhar no Serviço Público Europeu é necessário ter-se a nacionalidade de um dos 27 Estados-membros, correto? Ok, aproveito e passo logo para a próxima pergunta do João Almeida. Pode um agente contratual passar a permanente durante o decorrer das suas funções? É de facto possível. As instituições organizam, mas cada instituição define o seu plano de trabalho autonomamente. As instituições organizam com alguma regularidade chamados concursos internos. Nós, aliás, apoiamos, do ponto de vista administrativo, alguns desses concursos, mas não é uma garantia. Ou seja, a maior parte dos agentes contratuais, quando atinge o limite dos 6 anos, não permanece na instituição. Mas há, de facto, algumas possibilidades, através de concursos internos, que tenham uma estrutura muito semelhante à dos concursos externos, de se passar de temporário a permanente. É possível, mas não é garantido. Ok, muito obrigada. Penso que o Ricardo agora fará as perguntas seguintes. Muito bem, muito obrigado, Adriana. Havia aqui também antes uma questão colocada pela Cláudia. Ela pergunta se tivermos problemas durante os testes, só podemos receber ajuda ligando para um número de telefone belga ou francês, Uhum. sendo esta chamada paga. Há alguma razão para esta opção, que implica que o candidato tenha de ter dinheiro para fazer essa chamada? Mas esta é a questão da Cláudia. Já agora eu pergunto se há algum sistema, por exemplo, de inteligência artificial ou um chat online
em que as pessoas possam expressar algumas dúvidas em tempo real, por exemplo? Certo, sim, de facto, isso é um constrangimento que tem a ver com a empresa que fornece este serviço. Portanto, não há, de facto, outra possibilidade a não ser utilizar o helpdesk telefónico os números que estão à disposição dos candidatos são, de facto, um número francês e um número belga. Não há outra possibilidade. É um dos constrangimentos que nós temos com a empresa que foi escolhida através do processo de mercado público e não vai mudar, vai continuar assim, Ok, enquanto for esta a empresa. Pode muito ser bem. que uma futura empresa tenha outros serviços que possa prestar, mas não vai acontecer com a empresa atual. Muito bem. Há aqui uma outra questão colocada por um anónimo ou uma anónima, mas parece ser interessante. Diz que tem uma questão relativa ao programa EU Careers nas faculdades. Uhum. Existem faculdades portuguesas não parceiras e pergunta se existe algum motivo específico e também acrescenta e pergunta também se existe alguma perspectiva de alargamento do número de faculdades inseridas no projeto. Ora bem, eu penso que esta pergunta tem a ver com o nosso programa Student Ambassadors. De facto, nós temos um programa e poderão encontrar informação no nosso site e estão a decorrer neste momento as candidaturas que permite a estudantes do ensino superior participarem numa formação que é dada por nós, EPSO, para se tornarem embaixadores das carreiras europeias nos seus estabelecimentos de ensino superior, mas também junto de outras universidades. Ora bem, a razão para a qual ou que explica o porquê de não haver, por exemplo, todas as universidades em Portugal, tem a ver mais uma vez com constrangimentos de ordem logística e financeira. Nós não temos orçamento suficiente para dar a todos os 27 Estados-membros, que é um programa, obviamente, destinado a toda a União Europeia, para dar a todos os 27 Estados-membros a possibilidade de todas as suas universidades participarem no programa. Portanto, há constrangimentos de ordem financeira e logística muito importantes, para além, por exemplo, do programa ser gerido por uma única pessoa. Neste momento, por exemplo, neste ano académico, nós temos 280 embaixadores e, como podem calcular, é bastante pesado como programa. E depois também são as autoridades nacionais quem decide quais as universidades que participarão no programa. Portanto, há esses dois aspectos que é necessário ter em conta: os constrangimentos de ordem logística e financeira, e depois também as opções estratégicas autónomas que cada Estado-membro toma em relação às universidades que gostaria de ver participar no programa, e imagino que eles próprios terão também constrangimentos de ordem logística e financeira, e é essa a razão. Muito bem, muito obrigado, Luís. Então agora volto a passar a palavra à minha colega Adriana. Força, Adriana. Obrigada. Temos aqui uma outra pergunta de um participante anónimo a dizer que em que site podemos fazer a candidatura voluntária para o CAST? Obrigada. Hum. Ora bem, todas as candidaturas são feitas através do nosso site, o site que eu acabei de vos mostrar. Portanto, se estão interessados em fazer a candidatura para o CAST, venham, eu já estou a partilhar, venham ao site do EPSO, venham à página dedicada, Contract Agents, está aqui logo no início, Focus On, têm aqui logo a página e terão aqui a indicação, o link sobre como fazerem a candidatura. Está aqui, aqui em baixo, Important Documents, Online Application Instructions, e portanto é no nosso site que terão que fazer a candidatura. Aliás, todas as candidaturas a concursos se fazem no nosso site e todas as candidaturas a processos de seleção para agentes contratuais são também feitas no nosso site. Não há mais nenhum outro site. Se alguém vier ter convosco e vos falar de um outro site para apresentarem a vossa candidatura, isso é falso. Portanto, é apenas no nosso site que poderão fazer candidaturas para concursos e para o CAST. Vi também, entretanto, no chat, e eu tinha prometido que o faria, uma pergunta sobre onde encontrar no site informação sobre as entidades nacionais que podem eventualmente prestar apoio em termos de formação para os concursos. É aqui, é indo a EU Careers Info Member States, e depois aqui há um motor de pesquisa, no caso seria Portugal,
search e estão aqui os contactos das diferentes entidades. Neste caso, se carregarmos em contactos, temos aqui os contactos das entidades que poderão depois fornecer informação sobre possíveis formações para os nossos concursos. Eu vou deixar o site em partilha porque pode haver outras perguntas relacionadas com isso. Só quero, antes da Adriana continuar, só, Luís, ainda temos aqui várias perguntas, ainda está Sim, com... sim, sim. Sim, senhora, então vamos avançar, mas se calhar eu penso que as que já estão pendentes, pelo menos para já vamos pedir que agora, e temos também aqui uma pessoa que levantou a mão que também para falar, portanto, para já se calhar vamos continuar com as que já estão aqui, porque para não deixar também as vossas expectativas goradas, porque a dada altura temos mesmo que encerrar. Vamos para já aquelas que estão, dar continuidade. Adriana, segue, por favor. Ok, obrigada, Ana. Temos aqui uma outra questão no participante anónimo que diz, neste caso das job vacancies, qual o significado das grades? Ora bem, o significado vai de facto depender do número, vai de facto depender se trata ou não de uma função de técnico superior ou de uma função de administrativo. O meu conselho, mais uma vez, é virem ao nosso site, vou-vos mostrar onde é que poderão encontrar essa informação. Está aqui, EU Careers, EU Staff Categories. E ao carregarem neste enlace, vão encontrar a explicação das diferentes categorias. Por exemplo, no caso de Contract Staff, está aqui a explicação sobre os diferentes grupos de funções. Portanto, aconselho-vos a virem ao site e lerem com atenção esta informação. Mas, como vos disse, está, de facto, quase tudo no site. Eu diria eu arriscaria que pelo menos 90% da informação que necessitam está disponível no site, mas é de facto necessário ler essa informação. Muito obrigada. Bem, então, agora, Luís, mais uma questão, neste caso colocada aqui pela Diana. A Diana pergunta que normalmente nestas vagas, tipo a Police Officer, pedem a Proven Working Experience in the Commission. E a Diana pergunta se este requisito é obrigatório. Bom, eu não sei qual. Estamos a falar talvez daquele exemplo que dei de Policy Officer na DG Educação, Cultura, Desporto e Juventude. Como vos disse, são vagas muito específicas, certo? São vagas que não passam, por exemplo, por um concurso ou um processo de seleção e, como vos expliquei, temos por detrás um serviço que está numa situação de urgência. Estamos a lidar com um serviço que tentou, através dos procedimentos formais, normais, habituais, encontrar uma candidata com o perfil adequado e não o conseguiu. De maneira que vão ter requisitos muito mais específicos, e nesse caso, é um requisito que eles consideraram como indispensável. Não será o mesmo para todas as vagas que são publicadas naquele contexto, naquele âmbito de temporary agent, mas sim, eu diria que no caso dessa vaga é obrigatório, porque eles o explicitaram. Portanto, não há volta a dar. É de facto para eles necessário que quem se candidate tenha já experiência de trabalho na comissão. Estamos a falar de uma situação de urgência, certo? É importante compreendermos o contexto e, por isso, se calhar, uma maior especificidade em termos de requisitos do que no Bem? caso de um concurso ou no caso de um cast, que estão mais abertos, são mais amplos. E não são situações de urgência, são as situações habituais, regulares de seleção do Uhum. pessoal. Muito bem. A próxima questão é do Manuel Marchante, parece muito interessante. Ele diz que vem todo lado a solicitação de documentação para comprovar a nossa competência em línguas. E o Manuel afirma que, mesmo com uma experiência muito relevante no domínio da língua inglesa, terei sempre de ter estes documentos, correto?
Não, não é correto, porque os nossos concursos são feitos em duas línguas entre as 24 línguas oficiais da União Europeia. E é ao fazer o concurso naquelas línguas que os candidatos demonstram o seu conhecimento linguístico. Portanto, para os concursos para funcionários permanentes, assim como para os concursos para agentes contratuais no âmbito do CAST, não são pedidos documentos comprovativos para os conhecimentos linguísticos. É a passagem das provas elas mesmas que demonstra os conhecimentos linguísticos dos candidatos. E Uhum. depois, naturalmente, a entrevista de recrutamento, que se fará nas línguas que os candidatos tenham introduzido na sua candidatura, e isso é de facto importante ter em conta, que temos que estar de facto seguros de ter os conhecimentos que dizemos ter, porque haverá sempre um momento em que estaremos diante de um painel de entrevista, e se tivermos, por exemplo, 5 línguas no CV, provavelmente ser-nos-ão colocadas perguntas nessas 5 línguas. De maneira que não é necessário provar os nossos conhecimentos linguísticos porque eles são testados na prática. Ok, ok. Muito obrigado. Então, passo a palavra novamente à Adriana. Força, Adriana. Agora vou pegar aqui em duas questões que foram feitas mesmo há pouco, que é da Ana Guerreiro. Os alunos que frequentam uma faculdade não parceira podem frequentar os programas das faculdades parceiras? Isto não estou a compreender a pergunta. É no âmbito do quê? Do programa dos estudantes embaixadores, dos Student Ambassadors? Sim, eu penso que sim, pelo menos na sequência das questões, eu penso que é sobre o programa dos embaixadores, sim. Quer dizer, se há, não sei, não compreendo bem a pergunta, se calhar a minha resposta vai ser um bocado ao lado. Mas se há, por exemplo, Luís, uma peço desculpa. embaixadora numa faculdade, que organiza um evento para falar sobre carreiras europeias, esse evento pode ser extensível a outras universidades. Aliás, é uma das recomendações explícitas que nós damos aos embaixadores, exatamente porque não podem participar todas as universidades, que eles estendam os convites a outros estudantes fora do seu campus. Não sei se respondi à pergunta, mas o que não vai de facto acontecer é que quem não está no programa, quem não está inscrito no programa de forma formal, quem não foi selecionado para estar no programa, não vai ser formado por nós. E isso não vai acontecer de facto. Só os estudantes das universidades parceiras, das universidades que foram selecionadas pelas autoridades nacionais para estarem no programa, e quando eu digo estudantes, estou a falar dos que foram selecionados para serem especificamente embaixadores, só esses serão formados por nós. Ok, muito obrigada. Ainda na sequência do programa de embaixadores, a Inês Lopes pergunta o seguinte: a minha faculdade só consta na lista do ano 2025-2026, mas já tem dois e-mails para a candidatura associados. Esta candidatura pode começar já ou só para o ano? Bom, eu, mais uma vez, não sei como é que isto está a ser tratado na universidade desta pessoa, não sei, portanto, é assim, há, de facto, neste momento há candidaturas que estão a decorrer, não sei se a universidade em questão foi escolhida pelas autoridades portuguesas para fazer parte do programa este ano. Se não foi escolhida, mesmo que os estudantes dessa universidade se candidatem, não vão poder participar. Portanto, tem que vir das autoridades nacionais essa escolha das universidades, e é depois nessas universidades que os alunos se vão poder candidatar e depois ser selecionados ou não para participar no programa. Mas a escolha das universidades não é feita por nós. Portanto, se essa universidade não está na lista oficial que as autoridades nacionais portuguesas nos enviaram até dia 31 de janeiro, salvo erro, os alunos dessa universidade não vão poder ser embaixadores do programa. Ok, muito obrigada. Muito obrigado, Luís. Eu penso Então, que, se sim, sim. calhar, as perguntas continuam a crescer, mas nós pedimos efetivamente que não, que se calhar não coloquem mais perguntas para além das que já estão, e vamos tentar ainda assim ver
se conseguimos dar resposta o máximo possível às que aqui estão também. Uhum. Ricardo. Muito obrigado, Ana. Aqui a Sofia coloca a seguinte questão: para ser considerado pessoa de interesse para o CAST, já devemos ter feito os testes de raciocínio, certo? Ou seja, se eu compreendo bem a questão, para podermos ter um contrato no âmbito do CAST, de Uhum. facto, é fundamental ter passado os testes de raciocínio. Ok. Que vos disse há pouco como dica é que, mesmo sem ter passado os testes, podemos ser identificados como uma pessoa de interesse e depois ser convidados para passar os testes. Mas a oferta de emprego só se pode fazer a quem tenha passado os testes. Uhum. Muito bem. Muito obrigado, Luís. A próxima questão é da Filipa Tavares. Ela pergunta qual é a estrutura barra formato de CV que o Luís recomenda. O screening inicial dos CVs é realizado por pessoas ou é por uma plataforma de recursos humanos? Os CVs são analisados por pessoas, nós não utilizamos a inteligência artificial para verificar os CVs. É assim, se estivermos a falar em relação ao formato, se estivermos a falar de um concurso, como Uhum. aquele que há pouco vos mostrei para peritos na área da fiscalidade, o CV é introduzido por nós no sistema, ou seja, não é um documento que se adicione à candidatura, o próprio formulário de candidatura vai criar o nosso CV. Portanto, há uma série de campos que vão ter que ser preenchidos e é isso que vai criar o nosso CV. Se estivermos a falar da candidatura do CAST, é também ao fazermos o registro que vamos introduzir em vários campos o nosso CV, se bem que possamos, nesse caso, também adicionar em formato, em documento, não é? Em formato de ficheiro, um ficheiro, o nosso CV. Se estivermos a falar de uma candidatura espontânea no âmbito de temporary agents, aí vamos usar o nosso CV. Quer dizer, eu costumo recomendar às pessoas para usarem o Europass, mas não há nenhuma regra explícita por parte das instituições que diga não aceitamos nada fora do Europass. O Europass, obviamente, vem das instituições, por isso eu recomendo a utilização do Europass, mas há muitos candidatos que não utilizam o Europass e não são excluídos por causa disso. De maneira que esta é a recomendação que eu posso dar. Mas claro, eu sou funcionário europeu, obviamente que vou defender o Europass. É de onde eu venho. Muito obrigado, Luís. Então passava a palavra à Adriana. Ahm, a pergunta do João Pereira: é possível colocar um alerta no site, na nossa área pessoal, para as áreas que temos interesse, para evitar estar a pesquisar ativamente de forma regular? Eu já sou funcionário público de carreira. Para realizar um contrato com a União Europeia, tenho de deixar o meu vínculo ou pode ser em formato de requisição ou algo do género. Ok, vamos então por partes. Primeira parte, sim, há algumas páginas no nosso site que permitem subscrição. Por exemplo, eu estou aqui a mostrar-vos esta sobre Upcoming Selection Procedures. Há aqui, de facto, a possibilidade de nos inscrevermos e sempre que esta página é atualizada, recebemos no nosso e-mail uma notificação. E a mesma coisa acontece, por exemplo, em relação às páginas de processos de seleção que estão a decorrer. Vou escolher aqui um só para dar um exemplo. Por exemplo, no caso dos tradutores de língua maltesa, também é possível nós nos inscrevermos e recebermos informação. De qualquer das formas, a maneira formal através da qual nós recebemos informação quando somos candidatos já registados para um processo de seleção com o EPSO é através da nossa conta pessoal. Nós temos que criar, quando nos candidatamos, uma conta pessoal no nosso site, através do Single Candidate Portal. Vou voltar aqui. Eu acho que, entretanto, ao falarmos, já provavelmente acabou o prazo de inscrição para. Ah, não, ainda está aqui em aberto. E, portanto, quando nós entramos
página dedicada a um concurso, podemos também inscrever-nos para receber atualizações sobre aquele concurso específico que nos interessa. Mas é de facto na conta que nós criamos através do Single Candidate Portal que nós recebemos informação formal do EPSO sobre o concurso. E aqui, nesta página, por exemplo, está a informação necessária para o fazer. Mas sim, há a possibilidade de o fazermos. Depois, em relação ao vínculo, isso vai depender das autoridades nacionais. Nós temos também colegas que são peritos destacados que vêm dos ministérios dos seus países de origem trabalhar connosco para vagas específicas que são publicadas junto das representações permanentes dos Estados-membros aqui em Bruxelas, junto da União Europeia, para os tais peritos destacados, e depois isso de facto é uma coisa tratada por cada uma das autoridades nacionais. Portanto, eu não estou por dentro da função pública portuguesa. Notem que eu já estou há mais de 28 anos fora de Portugal, de maneira que não sei como é que isso se trata, mas de facto as pessoas com quem eu trabalho que são peritas nacionais destacadas, mantêm o vínculo com a função pública nacional e geralmente vêm por um período também máximo de 6 anos, mas geralmente começam com 2, 3 anos e há algumas para quem isso não é renovado. E depois voltam aos seus ministérios de origem. Mas isso, de facto, é tratado a nível nacional. O que as instituições fazem é informar as representações permanentes dos Estados-membros que têm uma vaga para peritos nacionais destacados e depois fica ao critério dos Estados-membros se destacam ou não um dos seus funcionários. Muito obrigada, Luís. Temos aqui uma outra pergunta que refere: o inglês fluente é sempre obrigatório ou duas línguas europeias são suficientes? Por exemplo, francês e português. Uh, O critério formal são duas das 24 línguas europeias. Portanto, uma pessoa poderia fazer o concurso em romeno e sueco. É perfeitamente possível. Agora, eu não vou esconder o facto de a principal língua de trabalho nas instituições, com exceção do Tribunal de Justiça, onde o francês continua a ser uma língua muito dominante, a principal língua de trabalho é o inglês. E, aliás, a produção de documentos prova-o. Mais de 95% dos documentos são produzidos na origem por nós, funcionários, em inglês, ainda que depois sejam traduzidos nas outras 23 línguas oficiais. De maneira que eu diria que é importante ter isso em conta, é importante ter em conta que vai haver uma entrevista de emprego depois de se passar o processo de seleção portanto, aconselho-vos a utilizarem o vosso bom senso. Obrigada. Muito obrigado. Então, vamos passar à próxima questão, do Vítor Moura Pinheiro. Ele pergunta se é possível enviar uma candidatura espontânea para uma posição temporária. Sim, exatamente. É exatamente isso que se faz. Portanto, as vagas que são anunciadas nesta página, que vos mostrei há pouco, e que têm como tipo de contrato temporary staff, são vagas para as quais é apenas possível fazer-se uma candidatura espontânea. Portanto, não há nenhum processo de seleção organizado pelo EPSO relativo a estas vagas. Muito bem. Aqui a Mónica Vila ela coloca uma questão que acho que já foi respondida, que é relativamente às autoridades que podem ajudar com a preparação dos testes. Esta questão creio que já tínhamos visto. Aqui a Ana e o João colocam uma questão interessante. Perguntam ao Luís como é que a Comissão, no caso de uma resposta positiva final, se há algum apoio que é dado em casos de pessoas que têm família e que, nomeadamente, têm menores a seu cuidado. Certo? Ora bem, sim, mas não há, digamos, por exemplo, isto é também muito importante, não há, por exemplo, um serviço que vá tentar encontrar emprego para o companheiro ou a companheira da pessoa a quem foi feita a oferta de emprego.
Portanto, isso é preciso ter em conta. Em relação à escolaridade, de facto, há bastantes possibilidades, por isso queria mostrar esta página que explica com algum detalhe o que é que significa vir trabalhar para Bruxelas, e há uma página também dedicada ao Luxemburgo, porque muitos dos meus colegas, para quem não sabe, trabalham no Luxemburgo. Toda a gente fala de Bruxelas, 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 mas nós temos milhares de funcionários a trabalhar também no Luxemburgo, e temos uma página dedicada ao Luxemburgo, e há aqui informação, há mesmo até um manual que se chama Soon in Brussels, que vai explicar, por exemplo, como é que funciona a escolaridade para os filhos e filhas dos funcionários europeus. Por exemplo, a minha filha frequentou a chamada Escola Europeia. Há 5 escolas europeias aqui em Bruxelas. Foi lá que ela fez o baccalaureat, e de facto são escolas destinadas, por exemplo, aos filhos dos funcionários. E aqui nesta página vão encontrar de facto informação sobre o tipo de apoio que receberão ao fazerem a vossa mudança de Portugal para Bruxelas. Mas sim, mas é importante ter em conta que não há nenhum serviço especializado para, por exemplo, ajudar os companheiros ou companheiras a arranjar emprego. É uma das questões que me é colocada, e por isso eu antecipo já. Mas em relação às crianças, sim, há bastantes possibilidades que facilitam a nossa integração. Muito bem. Muito obrigado, Luís. Eu passo a ter a palavra à Adriana. Eu penso que, Obrigada. se calhar, eu diria, não sei, Luís, nós ainda temos muitas questões, mas também. Podemos fazer mais duas. Podemos fazer mais Exato. duas, E depois, certo? sim, eu também era isso que eu ia sugerir, porque obviamente era bom que pudéssemos estar aqui o tempo, mas eu penso que depois torna-se depois também muito exaustivo também não só para o Luís, mas quem está a participar. E temos uma mão levantada, portanto eu sugeri o seguinte, não sei se esta mão, o João Almeida, te quer falar, era avançarmos agora com as duas questões que a Adriana, e eu peço imensa desculpa a quem não viu todas as suas questões respondidas. Eu sugeria que o Luís no final deixasse um contacto, não necessariamente seu, mas de um contacto de e-mail, ou algo para quem quiser colocar questões, ou onde ir procurá-las, para além daqueles vários contactos que o Luís efetivamente até já mostrou aqui. Mas então avançávamos com só mais duas questões e dar a palavra se este participante quiser efetivamente dizer mais alguma coisa. E, claro, pedir desculpa, mas não podemos continuar com mais questões. Ok, obrigada, Ana. Eu então não vou continuar a seguir a ordem e escolhi aqui uma da Joana Dias, que é qual é a melhor via para trabalhar nas delegações europeias pelo mundo? E aproveito e agrego logo uma outra pergunta, de um outro participante, que é se há muitos trabalhos remotos. Ok, vou começar pela última pergunta. Não, não há. Não há trabalho remoto nas instituições. Nós temos a possibilidade de fazer teletrabalho, mas somos obrigados legalmente a estar baseados no país da nossa instituição, e temos que estar a máximo 2 horas de distância do nosso local de trabalho, caso, por questões de necessidade, ligado aos serviços, necessitemos de estar fisicamente no escritório. Por exemplo, no meu serviço, nós estamos autorizados a trabalhar 3 dias por semana. Fora do escritório, em casa, por exemplo, a fazer teletrabalho, mas não há possibilidades de trabalho remoto nas instituições. E depois cada instituição organiza também de forma diferente, de forma autónoma, o seu próprio teletrabalho. Por exemplo, aqui na Comissão, nós temos direito a 10 dias de teletrabalho fora da Bélgica. Mas, por exemplo, os meus colegas no Conselho têm direito a 15 dias, e há instituições que dão 20 dias, mas é limitado. De facto, não é possível trabalhar-se fora de Bruxelas ou fora de Luxemburgo, ou fora, porque também há, obviamente, instituições que estão em Estrasburgo, como, por exemplo, o Ombudsman. Não é possível trabalho remoto. Depois, em relação às delegações, ora bem, as delegações são geridas pelo Serviço Europeu de Ação Externa, e para trabalhar nas delegações
há várias possibilidades. Através de um concurso também, nós organizamos não há muito tempo um concurso para pessoas com formação na área das relações internacionais, organizamos também um concurso não há muito tempo para administradores de delegação, que estão, aliás, já quase todos contratados, porque havia de facto uma grande falta para esse tipo de perfil, e também há, obviamente, contratos temporários nas delegações, alguns deles até são contratos específicos apenas para nacionais do país onde está a delegação. Portanto, não são contratos abertos a nacionais europeus, mas a nacionais locais onde a delegação está baseada. E há também estágios específicos para diferentes delegações. E aconselho-vos a consultar o site do Serviço de Ação Externa, onde vão encontrar exatamente essas oportunidades de emprego temporário e também oportunidades de estágio. Para quem estiver interessado, é importante terem em conta que, dependendo da localização, o subsídio de estágio pode ser mais ou menos apetecível, mas de facto é preciso ver primeiro com atenção e decidir estrategicamente para onde querem ir, mas sim, a maneira de trabalhar para as delegações é muito variada. E depois também há os diplomatas, colegas nossos que vêm por um período geralmente de 4 anos dos seus serviços diplomáticos nacionais trabalhar aqui na sede do Serviço de Ação Externa ou nas delegações geridas pelo Serviço de Ação Externa pelo mundo fora. Mas essas são, digamos, as avenidas para se trabalhar no Serviço de Ação Externa, que é quem administra as delegações da União Europeia. Ok, muito obrigada, Luís. Ana, passo-lhe a Sim, palavra. sim, Luís, muito obrigada. Eu vou só terminando aqui da parte de interação com os participantes. Nós temos aqui uma mão levantada por parte do João Almeida. João Almeida, não sei se quer falar, vou-lhe dar a palavra, está bem, para falar. Hum, caso queira, avance, por favor. Olá, muito bom dia. Sim, não sei se me estão a ouvir. Sim, sim, estamos a ouvir, Luís. Muito João, obrigado. desculpe. Queria agradecer primeiro ao Politécnico de Porto Alegre por ter dado esta sessão. Também aconselho a quem está aqui a assistir a este webinar para verificar o perfil no LinkedIn do Luís, porque é muito alusivo e nota-se que o Luís é muito ativo no LinkedIn a partilhar carreiras e oportunidades que vão surgindo. E queria fazer uma última questão, que seria de um caso muito específico que é o meu, porque como experiência como funcionário público em Portugal, o Luís fala em muitas avenidas, eu sinto-me aqui perdido. Eu sou funcionário público em Portugal, tenho formação em ciências sociais, especialização em gestão de recursos humanos. Se o Luís estivesse no lugar de alguém com este perfil, que caminho recomendaria seguir para maximizar as oportunidades de ingressar e crescer numa carreira europeia? Obrigado. Ora bem, há de facto o chamado perfil Public Administration, que eu diria à partida seria o perfil mais indicado no caso do João. Eu não sei se o João, por exemplo, já se registou na base de dados do CAST, mas este é um dos perfis que faz parte da base de dados do CAST e que poderia eventualmente interessá-lo. Eu procuraria também ativamente entrar em contacto com os serviços de recursos humanos das diferentes instituições que, de facto, por vezes têm postos temporários disponíveis. Neste momento, é verdade que o único concurso que se adaptaria ao seu perfil, concurso para funcionário permanente, seria o concurso generalista. Não recebi aliás, nenhuma pergunta sobre esse concurso. Seria o concurso generalista que estamos a pensar publicar em julho, porque é um concurso que está aberto a todos os perfis e que não requer, porque é um concurso de entrada e que não requer sequer experiência profissional. De maneira que é um concurso que aconselho a todos, não só ao João, mas a todos os que me estão a ouvir, a familiarizarem-se com as características deste concurso. Aliás, encontrarão facilmente informação se forem a EPSO Tests e se procurarem aqui em Administrators AD Generalists, encontrarão a estrutura do concurso, os 4 testes
que serão, em princípio, organizados no âmbito deste concurso, para começarem já a perceber mais ou menos qual é que é a estrutura que eventualmente este concurso teria, de maneira que eu apostaria, João, neste concurso, mas também procuraria registar-me na base de dados CAST, com o perfil Public Administration e depois também entrar em contacto espontaneamente com os serviços de recursos humanos das diferentes instituições. Obrigado. Bom, ah, muito obrigada. Eu penso que mais tempo seria imprudente, não é? Começava a pesar em toda a gente. Tenho que agradecer, em primeiro lugar, ao Luís, porque de facto, não só a apresentação, mas de facto, as respostas a estas questões. Revelaram-se uma oportunidade muito, muito importante para os participantes. Se for preciso, nós estamos disponíveis, e eu penso que falo também aqui pelos parceiros, estamos disponíveis a voltar a fazer uma nova sessão, dado o grande interesse, daqui a uns meses, por exemplo. Eu recordo que esta sessão vai ficar gravada, e dentro de um dia ou dois já estará disponível quer nas nossas redes sociais, quer também nas redes sociais dos parceiros que irão depois também partilhar. Alguma dúvida em dificuldade em encontrar, é só utilizar o e-mail que receberam para a confirmação deste webinar e perguntar-nos. Pedir desculpa àqueles que deixaram perguntas e que não as viram respondidas, aos que levantaram a mão e entretanto desistiram. Não é muito fácil gerir com muita gente, muitas questões, e que é bom haver muitas questões, é sinal que há interesse. E Luís, recordo-me, eu penso que Portugal ainda está com o problema de uma taxa muito elevada de pessoas a reformarem-se nas instituições, portanto, há muita necessidade de termos representação portuguesa nas instituições, e ainda bem que nós vemos aqui uma grande mobilização e de gente interessada em efetivar a sua candidatura. Mas pronto, aqui não conseguimos responder a todas as questões, mas sigam não só as nossas redes sociais, sigam também as próprias redes sociais do EU Careers, por exemplo, onde vão havendo inclusivamente anúncios e da própria Comissão Europeia, aqui a representação em Portugal, de novas ações a este respeito, portanto, sessões de informação, os EU Ambassadors, como também aí foi falado, nas universidades, eu penso que durante todo o ano vão acontecer sempre mais sessões para vos ajudar a fazer boas candidaturas. Da nossa parte é tudo. Resta-me também deixar só um agradecimento pessoal aos parceiros que aqui não estão visíveis. Eu volto a repetir, são os três gabinetes Europe Direct do Alentejo, portanto, nós, Alto Alentejo, mas também o gabinete do Baixo Alentejo, Alentejo Central e Litoral, depois também o Europe Direct do Algarve, e os nossos parceiros, os centros de documentação da Universidade de Évora, da Universidade do Algarve, que aqui se mobilizaram também a fazer-vos chegar a informação deste webinar. Resta-nos desejar umas boas candidaturas para todos e bem-aja Luís, sempre disponíveis, sempre que quiser fazer chegar informação, nós estamos aqui para depois a fazer vincular entre a nossa região. Muito obrigada a todos. Obrigado. Adeus. Até à próxima. Um bom dia. Bom Adeus. dia. Obrigada. Bom Muito dia. Obrigada. obrigada. Bom dia.